Olá, seja bem-vindo ao Como Eu Me Tornei. Se você é novo por aqui, eu te peço que já faça sua inscrição, não custa nada e ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e aumentar o nosso alcance. Qual é o nosso objetivo? Ajudar estudantes jovens e não tão jovens a encontrar suas carreiras, suas profissões, fazer uma transição de carreira, mas também divulgar o seu negócio. Aproveita e já dá o seu like, porque você sabe que o profissional de hoje é muito bom. Gente, hoje aqui tá muito chique, viu? Como você já viu aqui, ó, na descrição do vídeo, em algum lugar, Anderson Chon. Ó, quantos livros, menino novinho. Ó, quantas coisas já escreveu. Falta só plantar uma árvore e ter um filho. Não, só falta ter um filho. Já plantou a árvore? Já plantei a Pronto. árvore. Que bom, seja bem-vindo, Anderson, viu? Por favor, se apresente. Obrigado pelo convite. Meu nome é Anderson Chon. Disseram que eu tenho um dom de fazer poesia e eu faço isso todo dia. Mas, por favor, não me chama de poeta, nem me chama de escritor. Na verdade, eu odeio esse negócio de rótulo. Se for para me rotular de alguma coisa, podem me chamar de pegador. Mas calma, calma. Não é esse tipo de pegador. Eu sou o cara que pega a dor, transforma em verso, transforma em poesia, transforma em amor. Porque é isso que eu sei fazer, já que eu sou Anderson Chon, poeta crônico. Uma boa tarde, muito prazer. Que maravilha! Gostei. Agora, Anderson, quero que você volte lá. Novinho. Sim. 15, 16 anos. O que é que pensava assim quando crescesse? Já era escritor? Não. É muito difícil você olhar para um jovem preto que até escrevia alguma coisa, mas de forma muito incipiente, e algum professor atribuir a ele um rótulo tão intelectual quanto escritor. Assim. A gente vive uma sociedade que é bem racista e que tenta colocar todo o povo preto em uma prateleira, assim, e não é a prateleira da intelectualidade. Então, não, apesar de adorar literatura, eu sou muito nerd, então eu sou o rei dos nerds. Sempre li muita coisa nerd, RPG, super-heróis, mangás, e eu ficava tentando de alguma forma colocar isso nas atividades, principalmente nas atividades de redação. Então assistia ali os desenhos do sábado animado, e aí quando tinha alguma atividade de redação eu tentava pegar o melhor episódio e colocar no texto que a gente estivesse estudando. Ali já era escrita, né? Porque eu estava fazendo um processo de transmídia. Pegar ali do audiovisual e trazer para o papel. Mas ninguém me avisou que aquilo já era um processo que poderia me levar a trabalhar futuramente, né? Profissionalmente com as palavras. Então não, eu só gostava de escrever e eu gostava muito de ler, mas não era, na minha cabeça não tinha essa ideia de quando eu crescer eu vou ser escritor, assim. E você não. se imaginava fazendo o quê? É muito curioso que bem pequenininho eu me imaginava sendo veterinário. Eu falei pra Eu ia muita falar gente assim. astronauta. Não é. Falava pra todo mundo assim que eu ia ser veterinário e minha mãe deixava esse sonho porque assim, ela tinha certeza que era só um sonho mesmo. Eu nunca fui fanático por pets, assim, eu quero ter um cachorrinho. Até tive um cachorrinho, mas eu nunca nunca tive esse tino por animais que normalmente os veterinários, desde o começo da vida, apresentam. Sim. E aí, eu era um jovem muito tímido, né? Então, eu meio que não tinha essa ideia de a profissão que eu ia querer seguir. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiz o teste vocacional. Não façam isso, por favor. É mesmo? Fiz um teste vocacional que deu comunicação. E aí eu falei, beleza, parece que é interessante porque envolvia a criatividade. Quando deu comunicação, ênfase em publicidade. Criativo eu sempre fui. Apesar de que algumas vezes eu conseguia desaguar essa criatividade e outras vezes não. E aí eu fui fazer um curso de comunicação, publicidade, e só que muito novo. Cheguei a ter uma aula com 16 anos, assim, eu fui meio precoce. E quando eu descobri o que publicidade realmente era, já tava no final do curso. Eu falei, cara, eu não vou ser isso aí não. Foi mesmo. Eu sou um cara muito bom de Não bondade. quero ser marqueteiro. De jeito nenhum. Já pensou ter que ficar convencendo os outros a beber uma água preta no almoço, assim? Ter que pegar meu melhor texto do mundo pra convencer alguém a tomar um picolé cremoso, sabe? Não vou fazer isso, sabe? Eu não vou gastar minha habilidade nisso. Chegou a cursar há quanto tempo? Não, me formei.
Eu você sou chegou a se formar. publicitário em formação, tenho lá o diploma de publicidade. Assim, em alguns anos eu comemorava o dia do publicitário. Mas logo depois, no meu último semestre, eu estagiei numa faculdade e os professores dessa faculdade, do laboratório de publicidade, os professores eram muito mangueados, mas muito, muito, muito. Então, vira e mexe, eu tinha que explicar as atividades para os alunos. Tipo, eles deixavam uma atividade e sumiu. E aí eles ficavam me perguntando. E esse processo de educação eu comecei a achar interessante. De ensinar, de dar aula e tal. Então, eu termino a O bichinho faculdade... do professor picou. Na hora, assim, na hora. Eu lembro o dia que um olhar de gratidão, assim, me fez tão bem que eu falei, pô, eu acho que eu sei fazer isso, sabe? E aí eu fiz uma especialização em educação e comecei a dar aula de redação em escolas particulares. E aí, até hoje eu trabalho com educação, assim. Então, eu nunca profissionalmente trabalhei como publicitário. Mas para mim foi importantíssimo fazer uma faculdade de comunicação. Porque, pra mim, educação é comunicação, literatura é comunicação, sabe? Então, tudo que eu aprendi na faculdade, de alguma forma, eu coloco em prática, tanto no meu trabalho com literatura, quanto no meu trabalho com educação. E como é que foi, assim? Quando você começou a fazer essa especialização, você já estava trabalhando? Já estava dando aula? Não tava. Fiquei em um limbo, porque eu não queria trabalhar com publicidade, ao mesmo tempo que eu não queria ter que fazer meus pais me pagar alguma especialização para mim e tal. Então, foi um período de vida muito difícil. Porque eu tinha uma grana guardada, eu não trabalhava, então as minhas despesas eram desse dinheiro, ao mesmo tempo que eu precisava fazer esse curso para conseguir um trabalho e assim... Então foi um período bem difícil. Minha avó me ajudou muito nesse período, mas me ajudou muito, muito mesmo, assim. Eu sou neto de Dona Amélia, e ela que faz dia 10 de julho 96 anos, sim. Sou muito grato pela existência dela. E se não fosse ela, muita coisa não teria acontecido. Mas logo depois que eu terminei a pós, eu consegui entrar numa escola particular. Fiquei 10 anos nessa escola. Peraí, menino, tu tem quantos anos? Então, quando você falou aí no começo de tipo, pô, e é jovem e tal. Com essa cara de novinho. Não é tão jovem assim. Ela já me disse que eu tava sendo enganada. Está enganada, exatamente. Assim, essa cutis de bebê, ela engana bastante. Só de literatura eu tenho quase 11 anos. Assim, E vem cá, agora nessa especialização, como é que foi para conseguir esse emprego? Porque aqui a gente tenta influenciar, uma influenciar do bem, né? Porque tem um influenciador fútil e tem um influenciador útil. A gente tenta ser influenciador útil. Então, terminei lá a graduação, fiz a minha pós. Como é que eu faço para começar a dar aula? Assim, conversa com algum amigo? Foi indicação? Foi currículo? Como é que funcionou isso? Indicação. Tinha uma amiga que dava aula de redação e espanhol numa escola, mas ela só queria dar aula de espanhol, Malu. Ela acreditou em mim quando eu também não sabia que já tinha um professor pronto dentro de mim. Ela via esse professor. E aí ela falou, pô, Sean, eu quero só dar aula de espanhol, sabe? E redação dá muito trabalho, assim. Sim, sempre foi Sean. De onde é que veio esse Sean? Meu irmão é 2 anos mais velho que eu. E ele, quando eu nasci, né? A criança tem isso, né? De falar o final das palavras, né? Exatamente, exatamente. Então, quando ele saiu contando pra todo mundo que eu tinha nascido, era alguma coisa que soava como Anderson, sabe? E aí nasceu meu Sean. E aí a minha família sempre me chamou assim. Eu moro em Salvador desde pequeno, mas eu passei um tempo no Rio, depois eu voltei pra Salvador. No Rio, o Rio de Janeiro me deu a graça de ser vascaíno, né? Eu poderia ter me dado algo melhor, mas foi isso que ele me deu. E quando eu voltei pro mesmo lugar que eu morava antes. Fluminense, então podia ter sido pior. Ah, não é não. Mas não é mesmo. Então, sempre foi chão mesmo. Ai, que quando eu fui assinar como escritor a primeira vez, eu tenho um nome composto, que é Anderson Mariano. Mas eu achei simples, assim. E como muita gente me chamava de Sean, eu falei, pô... é bonito. É bonito, no final das contas é um nome composto bonito. Mas Anderson Sean é mais sonoro, né? Anderson Sean é o irmão que deu, né? Exatamente. O irmão que deu. Aí você estava dando aula, como é que começou a ideia do primeiro livro? Então, aí foi isso, né? A Malu deixou de dar aula de espanhol, eu entrei no lugar dela por indicação. Na escola particular? Uma escola particular, E aí eu
comecei a ter dinheiro, né? Não era muito dinheiro, mas era algum dinheiro. Salário de professor, né? E de escola particular, que né? temos. E escola particular de familiar. Então aí vai botando. E eu comecei a juntar uma grana porque eu passei em frente a uma gráfica e tinha ali gráfica editora. A Publique Seu Livro com a gente, assim. A editora massa. Vento Leste. Aí eu falei, pô, deixa eu ver quanto é. Aqui assim. em Salvador? Aqui em Salvador. Mas isso eu tô falando de 2013. É bastante tempo. Aí eu fui lá e o Alfredo Elias Camin, ele não tá mais entre nós, assim, mas ele foi o cara que meio que me pegou pelo braço. E ele falou, não, velho, você tem um sonho de publicar um livro? Como é seu livro? Eu falei, meu livro é de poesia, o que eu chamo de poesia crônica, que são poesias que falam sobre o E cotidiano. você já escrevia essas poesias Já e escrevia, estavam da época do guardadinhas? Orkut. Não, eu ficava publicando no Orkut. Aí entrou o Facebook, eu fui fazendo. Aí ele achou interessante, assim, mas mais do que isso, ele viu em mim uma pessoa que tinha um sonho. Eu lembro do dia que ele disse assim pra mim, pô, seu livro tem ISBN? Aí eu falei assim, o que é ISBN? Aí ele falou, senta aí. Tipo, ele percebeu que ele ia ter que fazer tudo, porque eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Você tá com pressa? E aí ele fez todo o processo, assim, com a calma. A gente publicou, aí depois tinha muitos erros, porque eu não sabia que um livro precisava ser corrigido por outra pessoa. Eu escrevi, eu sei diagramar um livro todo, assim. Então, que é esse livro aqui, o Um Poeta Crônico, Esse foi o primeiro? Ele foi o primeiro. A capa é da Aline Moura, é uma foto da Aline Moura, mas a capa foi eu que fiz, a diagramação é toda minha, as páginas são preto e branco, pra brincar com negativo, assim. Então eu fiz o processo todo, eu não dei pra ninguém corrigir, porque eu não sabia que isso deveria ser feito, sabe? Então saiu com muitos erros, aí ele foi me explicando que o ideal era contratar um revisor e tudo mais. Mas no dia 23 de setembro de 2013, eu publiquei lá na livraria Leitura, a gente fez um lançamento e tal. Então desde aquela época eu entendia que eu precisava fazer tudo, sabe? Então eu ia atrás do espaço pra lançar, eu ia fazer a capa. Foi fácil conseguir esse espaço na leitura? Não, pra eles é maravilhoso, porque... O pessoal reclama que o pior é a distribuição, né? Quando faz um livro. Não, então... A distribuição é difícil mesmo. Mas dentro do estado, dentro da cidade, não. Porque você pode bater em todas as portas, né? Então, eu fui até a leitura e falei, tenho esse livro aqui, eu quero lançar. Porque pra eles é assim, beleza, eu te cedo 2 horas de um sábado, e o que você vender, 50% é meu. Né, que não viria normalmente. Exatamente. No lançamento, eu acho que vende 71 livros. Seriam 71 livros que eles não iriam vender, assim, do meu, assim. Então eles ficaram com metade. Outros que as outras pessoas também compraram. Exatamente, Então foi um processo simples. E pra mim foi a realização de um sonho. Não precisa dizer quanto. Foi muito caro? Publicar? A gente tá falando de 2013. Eu publiquei 500 livros por R$3.000. Mas é uma outra realidade. Essa realidade não existe mais. Ficou mais caro. Muito mais, muito mais. Esse daqui, tudo bem que é uma história em quadrinho, é completamente diferente, mas 2.000 exemplares foi 24.000, sabe? Foi mesmo. Então Agora, o curioso é que você consegue recuperar esse dinheiro. Mas aí faz parte do trabalho de ser, além de escritor, ser publicitário. É onde a formação me... Aí serviu pra alguma coisa, né? Muita coisa. Então, estratégia publicitária, entender qual é o seu diferencial, fazer essa prospecção. Porque tem muito escritor que escreve, cruza os braços e espera os convites. Aqui mesmo, né? Eu vi vocês no Instagram e falei, pô, que bacana, as entrevistas deles são bacanas. Em Salvador. Em Salvador, é difícil, né? Pronto, vamos lá, vamos fazer assim. E uma outra coisa de podcast que ficou difícil é que as pessoas, elas acham que elas são comediantes, né? Parece que todo host de podcast acha que é comediante. E para além de ser um entrevistador. E aqui eu achei bacana que é isso. Deixa a pessoa falar, não tem que ficar fazendo piada em tudo e que a pessoa estiver falando e tal, não sei o quê. Então eu falei, pô, velho, pronto, é um lugar... Esse movimento sempre foi meu. Então, nenhum dos livros que eu publiquei de forma independente, eu tive prejuízo. Eu consegui o retorno financeiro em pouco tempo depois. Tem uma frase que eu ouvi tem algum tempo, eu não sei se você, né, acredita em Deus, mas ontem eu até postei no meu Instagram. Dá o passo que Deus dá o chão. Sim. A gente vai dar o passo, né? E as coisas funcionam. Sim.
E não pode ficar parado. Não, com certeza, não tem É como como. você falou, Tem fazer como. um livro, cruzar os braços, esperar que dê tudo certo. Eu quero saber quem foi que fez. Nem o próprio Itamar, né? Itamar botou o Torturado embaixo do braço por muito tempo, até conseguir vencer o prêmio Leia e aí explodir como o maior escritor contemporâneo que a gente tem aqui no Brasil. Mas ele deu muito passo até chegar, sabe? Então, tá todo mundo atrás dos sonhos, né? E esse primeiro livro, um poeta crônico, então são as suas poesias Sim, poesias crônicas. Poesias que você sobre já o cotidiano. tinha já em vários tempos. Isso, E aí eu fiz mais algumas, Depois mas veio em tese foi esse, sim. Então o primeiro é um poeta crônico de 2013 e o segundo é o outro poeta crônico. Ai, que massa. Esse foi o primeiro, um poeta crônico. Aí, 6 anos depois, eu me senti mais maduro e entendi melhor o conceito que eu mesmo tinha criado. E depois percebi que muita gente já tinha falado sobre que era a poesia vestindo camiseta, sabe? A poesia que ela é acessível a partir das coisas simples da vida. E aí eu trago esse conceito de volta em outras poesias, que é o outro poeta crônico. Exatamente como o nome diz, né? Se esse daqui é um, esse já é outro. Muito mais maduro, muito mais consciente, tudo mais. Contexto revisado, assim. Então não tem erro de português nesse livro, por exemplo. Começo, assim. eu tenho outra frase. Quem tem filho grande é elefante. Toda vez que a gente vai fazer uma coisinha, a gente começa pequeno. Sim. E depois a gente vai aprimorando. Depois primeiros podcasts que a gente fez. E vai, pelo amor de Deus. Dá vontade de tirar. Eu só não tiro porque, tipo, tem James, que também era um poeta, James Sim, conheço. Tem Cássia Vale, assim, aí não posso tirar. Ou você refaz. E foi ruim demais. Então a gente vai com o tempo se aprimorando, né? Exatamente. E aí eu vi que você saiu um pouquinho da poesia durante o momento. Saí, porque eu tenho uma frase que todo mundo já tá meio cansado de ouvir, mas eu uso sempre. Já ficando velho, vai criando umas frases, né? Exatamente, que é livro e livre são quase a mesma palavra, porque a literatura é a arte da liberdade. Então não tem porquê eu, enquanto escritor de livros, achar que eu sou escritor de poesia. Sim. Não, eu sou escritor. E eu sempre escrevi tudo. Eu sempre gostei de escrever gêneros. Meu primeiro livro, na verdade, é um romance chamado Um Amor de Cinema. Só que quando eu escrevi, que eu fui reler, eu percebi que era muito ruim. Falei, pô, isso não vai me levar a lugar nenhum, sabe? E aí eu engavetei no sentido de, beleza, eu sei como fazer, mas isso daqui tá mal feito. Assim. E aí eu fui passear por outros gêneros. Um deles foi o romance. No Quando as Borboletas Saem do Casulo, que é o meu primeiro por uma editora, que é a editora Caramurê, assim, que saiu pela editora Caramurê lá em 2012. 2012? Não, que 2012? 2023. Nossa, eu me perdi em espaço-tempo. Quando as Borboletas Saem do Casulo, conta a história da jovem Mari, que é uma jovem, assim, baseada na minha sobrinha, né, Mariana. E Qual a faixa etária? do público, ele... Eu posso dizer que ele é infanto-juvenil, assim. Só que esse livro, ele já chegou em tanta gente que... Pô, tem uma história muito emocionante sobre esse livro, que é uma professora me mandou uma foto de uma senhora, uma idosa, assim, lendo o livro. Aí ela falou, pô, essa é minha avó tem Alzheimer. Ela fica parada na frente da TV, assim, a gente não sabe se ela tá assistindo, mas a gente sabe que ela se acalma quando ela fica parada na frente da TV. A gente colocou ela pra dormir, esse livro é paradidático de escolas, né, do Salesiano e da Escola Parque, ela é uma professora do Salesiano, e aí tava com o livro lá em cima. Aí ela falou que a mãe pegou essa senhora, e começou a ler. E eles perceberam ela lendo mesmo o livro, sabe? E que ela não queria dormir. E aí ela leu o livro todo numa tocada só e foi dormir depois, assim. E, pô, que massa, assim. Um professor de informática foi até a Bienal para me conhecer, para me agradecer, porque ele disse que ele usa esse livro com os alunos dele, porque é um livro que fala sobre sentimentos, né? Sobre esse desaflorar dos sentimentos. E ele fala que os alunos dele de informática, às vezes fazem informática para não ter que lidar com o ser humano. E ele diz que não, sabe? E ele usa o exemplo da Mari e essa descoberta pelos sentimentos. Assim. Então, sabe, é um livro que foi feito ali para o Fundamental 2, né? As séries entre o 6º ano e o 9º ano. Pra que faixa etária? Eu dou aula numa ONG, então a faixa etária é variada, assim. Eu dou aula de jovens de 15 anos a jovens de 30, 35. Onde é que fica essa ONG? Fica dentro do Salvador Shopping, se chama IJCPM. É uma ONG que é do próprio shopping, assim. Massa. Qual é o público da ONG? Assim, o público são as pessoas ao redor do shopping, as comunidades ao redor do shopping. Pernambués, Salamandaia, Boca do Rio,
uma parte do Costa Azul. São jovens de comunidade, em sua maioria, e a gente dá aulas de diversos cursos para essa ideia da elevação da escolaridade, visando inserção no mercado de trabalho, inserção nas universidades. Assim, é um projeto bem bonito. Eu não sabia que tinha esse projeto lá. Eu também não sabia. Eu fui convidado e muito feliz de fazer parte do JCPM. Que massa. E aí, mas tem outros aqui, né? Tudo é Verdade. Esses dois aqui são livros de contos em que eu participei, né? Então, o Artistas Liberais e o Tudo é Verdade menos aquela parte, os dois têm contos escritos por mim. No Artistas Liberais, a premissa era fazer contos com artistas. Então aqui é um conto meio que se chama A Atriz e o Escritor, conta uma história de romance desses dois profissionais, né? E aqui o Tudo é Verdade menos aquela parte, que também é pela editora Caramurê. São contos de comédia com figuras da independência da República e da independência da Bahia, do 2 de julho. E aí eu fiquei com o Madeira de Mello, o coronel que matou a Joana Angélica, e com o Frei Caneca, lá da Revolução Pernambucana, para fazer contos de comédia com eles, assim. E foi muito bacana, foi muito desafiador. Eu não sabia a fundo a história dos dois, então fui ter aula de história mesmo, assim, e funcionou, deu muito certo, sabe? Eu já perguntei, quais são os maiores desafios? Cada livro é um desafio diferente. E assim, para mim, a criatividade, ela nasce de motivação e desafio. Então, quanto mais desafiador, por exemplo, como é que eu vou fazer um conto de comédia com o cara que matou Joana Angélica, sabe? Ele é o vilão da nossa história. Então, como é que eu conto isso de forma que eu ainda tenho que extrair uma graça, um riso de quem estiver lendo, sabe? E aí, esse desafio é bacana, porque ao mesmo tempo que eu tenho que fazer isso, eu não tenho que desrespeitar a história. Porque existe toda uma história ele tem por que trás continuar disso, assim. sendo um filho da mãe. Exatamente, E aí, o que eu fiz foi um baba. E aí tá rolando um baba. E aí os jovens estão esperando, um conta pro outro a origem da expressão desceu a madeira. Alguém dá uma entrada violenta e alguém fala assim, pô, não sei quem desceu a madeira e não sei quem. Aí o cara fala, pô, você sabe de onde vem essa expressão? E como o nome dele é Madeira de Mello, ele vai contar a história do Madeira de Mello fazendo uma analogia a um jogo de futebol, assim. Então se conta tudo isso, assim. É bem bacana, o conto é bem bacana mesmo. E leva quanto tempo para escrever um livro desse? Esse eu escrevi um conto, na verdade, assim. Os livros fechados, por exemplo, Não Termine Comigo, Joana, é um romance de viagem no tempo, né? Onde o personagem principal, Guilherme, ele tá preso no dia em que a namorada termina com ele, assim. Então, todos os dias são os dias que a namorada termina. Então, ele dorme, acorda, é aquele mesmo dia. Dorme, acorda. E ele precisa saber o que fazer. Um pouco como eu conheci sua mãe, né? Não, mas tem aquele filme, O Feitiço do Tempo. Como se fosse a primeira vez também. Como se fosse a primeira vez, coisa do tipo. É porque como se fosse a primeira vez, os dias andam, né? A personagem que perde a memória. Nesse caso, o dia fica preso, ele fica preso no mesmo dia. Então, um livro como esse, ele, a depender do tamanho, ele pode demorar tipo de 1 mês a 1 ano. Porque depende de quanto eu vou estar implicado com a história. Então, por isso que eu só escrevo histórias que eu esteja muito implicado, histórias que me afetem, né? E surge do nada? Surgiu do nada? Não, assim? Jamais. Quem escrevia surgindo do nada era o Chico Xavier, assim. Cara, isso é muito estudo, literatura como trabalho mesmo, assim, de entender, por exemplo, é melhor usar o narrador observador, porque eu quero alguém que vem da história de longe. Aí é a técnica, o personagem... mas a história. Então, a criatividade. Parece distante, mas não é, sabe? Não, porque... Pra mim é impossível. não é, acredite. A aplicabilidade da técnica faz com que a criatividade flua mais, sabe? Então eu sei como fazer com que o meu personagem saia do ponto A para o ponto B. Então ter essa técnica vai fazer com que a minha criatividade flua nesse processo. E onde você aprendeu essa técnica? Ou você desenvolveu a sua Estudando, técnica? Lendo pra caramba, conhecendo muito escritor. Então eu tenho no hall de amizade muito escritor, muita escritora, lendo livros sobre escrita. Então, tem um livro do Stephen King que se chama Sobre a Escrita. Então, ele vai me ensinar técnicas de como escrever. Assistindo muito filme, eu adoro filme e ficar analisando o roteiro, assim. Então, isso daqui tem uma expressão que eu adoro, uma técnica que eu adoro que se chama foreshadowing, que é, em algum momento do filme, ele vai te contar o final e você não vai perceber, sabe? No filme O Tubarão,
ele, lendo uma revista, ele vê que um cilindro de gás é explosivo. E aí chega no final do filme, ele mata o tubarão metendo um cilindro e explodindo, sabe? Então ele já tinha te avisado isso. Isso é massa pro roteiro, sabe? Então, estudar a escrita é estar atento a tudo que tá fazendo, é ver muita coisa e analisar de forma crítica essas narrativas. John, eu sou um aluno do ensino médio, adoro escrever. Me diga aí uns livros que eu posso ter. Eu preciso ler. Jamais faria isso. Ai, não. Já eu dizer que alguém precisa. Não, que eu preciso não. Poxa, você sabe que você hoje é uma referência. Sim, fico Pra feliz muitos com jovens. isso. É. E aí, poxa, Sean, eu começo por onde? Faço como? Cara, se você começa lendo as pessoas que estão vivas, eu acho que o primeiro passo é esse, sim. Tem Nada muita de gente Machado de viva. Assis. Não, em algum momento sim. Mas inicialmente tem muita gente viva que tá escrevendo e quando eu era guri, eu vi a biblioteca da minha escola, parecia que todas as pessoas que estavam ali estavam mortas. Eu não tinha a sensação de que existia uma literatura acontecendo, sabe? Então, ler pessoas vivas, principalmente na época das redes sociais, faz com que você leia um livro e vá na rede social da pessoa. Dizer assim, cara, isso é muito bom por causa disso. Pô, mas eu queria saber isso, eu queria saber Você aquilo, já sabe? fez isso, já? Com certeza, com certeza. Quem? Tipo, Tô aqui puxando o nome. Pô, quando eu terminei o livro do Pedro Duarte, e eu fui no Instagram dele ou no WhatsApp dele, não lembro, pra dizer assim, cara, Pedro, isso daqui, velho, isso aqui é muito bom por causa disso, muito bacana, assim. E aí a gente ficou trocando. Tipo, pô, é bom por causa disso, é boa. Hoje eu faço muita questão de ler o livro, publicar nas redes sociais e dizer assim, cara, leiam. Isso é muito bom. Acabei de ler o HQ da Dio, vai de rétro. Cara, isso daqui é muito bom por causa disso, sabe? Eu acho isso massa, assim. Então, meu grande conselho é ler as pessoas vivas. Agora, se puder ler pessoa viva e negra, massa. Se puder ler pessoa viva, negra e baiana, pô, melhor ainda. Se puder ler, além de pessoa viva, negra, baiana, que faça parte de outra minoria social. Porque a gente vive essa interseccionalidade. Djamila Ribeiro. Mais famosos, assim, hoje, né? O Emicida tem um livro que é maravilhoso. O Lázaro Ramos, Lorena Ribeiro, sabe? Tem muita gente acontecendo. É importante ler essas pessoas. E aí depois você foi pro mangá. Fui pra HQ. Esse não necessariamente é um mangá. Estados Unidos da África. A parte nerd não entrou, não ficou. Que recria o mito do Superman a partir desse super-herói que é o Rei Banto, um homem negro africano, camaronês, que descobre que não dá pra matar a fome com raio saindo dos olhos, né? Não adianta ele ser tão super poderoso e a África não ser, ainda sofrer essa colonização moderna que ela sofre. Por conta disso, ele resolve unificar todo o continente africano, se tornando presidente da maior nação do planeta, a qual ele dá o nome de Estados Unidos da África. Assim. Que massa! E aí essa história mostra as consequências sociais da África se tornar a nação mais poderosa do mundo. Então a gente cita como seria o cinema a partir da criação dos Estados Unidos da África, como seria a Copa do Mundo, né? Ele começa com a final entre Estados Unidos da África e Portugal, na Copa de 2022. É um livro não linear, né? Então a gente tem diversas passagens do tempo, porque quando a gente tá falando sobre África, a gente tá falando sobre um tempo diferente, não é o tempo que a gente vive, sabe? As comunidades africanas olham pro tempo de um jeito como a gente não olha. E ele tem diversos aspectos culturais africanos e afrodiaspóricos. Então você vai encontrar aí também uma Bahia. Porque eu e Daniel Cesarte é o ilustrador, um cara incrível, genial. O ilustrador daqui. O ilustrador. Só que, assim, a gente brinca que a partir de agora a gente não vai mais fazer essa diferenciação. Porque Daniel também tem responsabilidade com o roteiro, sabe? Tem muita coisa que é dele no roteiro. A frase da cena de luta, assim, foi ele que colocou. Então a gente vai ser tipo Sandy Júnior, né? A gente vai tirar o I. Vai passar a ser uma obra de Anderson Chon e Daniel Cesarte. Ana Vitória. Muito feliz Daniel com o resultado. Daniel Chon, Anderson Cesarte. Mostra aqui, por favor. Esse é os Estados Unidos da África. Se você fosse para a África hoje, qual país você gostaria de conhecer primeiro? Então, talvez em primeira mão eu possa dizer aqui que a gente vai. A gente vai fazer o lançamento dele em Angola, em novembro.
Ai, que massa. Conseguimos passar num edital de mobilidade urbana através da Flotar, muito obrigado Flotar, e vamos para Angola fazer o lançamento dos Estados Unidos da África na África. Sabe que Madá, da Negrife, já veio aqui, né? Sim, então, a Negrife tem uma relação muito próxima com o JCPM. A gente já produziu um desfile da Negrife lá no Salvador Norte Shopping. Que massa, que massa. Depois eu quero saber mais desse JCP. É muito legal. E a curadoria do Flip? Flip F, a Flip é lá do Rio, assim. A Flip F é aqui em Praia do Forte. Por 2 anos fui curador da Flip F. Aí é uma outra experiência, né? Mas uma experiência massa porque é a minha possibilidade de oportunizar. Então, enquanto escritor, eu quero estar nos espaços. Enquanto curador, eu posso fazer com que as pessoas estejam nesses espaços. Você fica como no Instagram, buscando indicação? Então, eu tô circulando há bastante tempo. Logo quando terminou o isolamento social, eu tinha feito muitas conexões naquele período. E aí essas conexões, elas de fato aconteceram. Então, eu conheço muito interior da Bahia por causa de festa literária, assim. Então, eu já fui pra Uauá, já fui pra... Você foi para Paraty? Morro de vontade de ir pra feira. Então, Paraty é Flip. Paraty é Flip, né? Não, nunca fui. Poxa, bora? Bora. Eu tenho vontade. Então, eu consegui... Eu já tinha uma rede que eu prestava atenção. Mas, por exemplo, o nome do meu espaço é Multiverso, né? O multiverso vem da expressão universo múltiplo. Quando eu parei, pensei assim, tá, universo múltiplo tem que ter todos os tipos de corpos, todos os tipos de cores, todos os tipos de gênero. E aí eu percebi, por exemplo, que eu não conhecia escritor trans. Aí eu fui pesquisar. Escritor o quê? Trans. Ah, sim. Fui pesquisar e aí abri o meu leque, assim. Então, teve uma pesquisa e teve vivência, sabe? Nesses 2 anos, essa última edição, a gente fez uma mesa só com autoras PCD. E era com autoras PCD para falar sobre literatura. Amanda é minha amiguíssima, maravilhosa. Maravilhosa. Levei Amanda, levei Vanessa Reis, levei Ofir Souza para falar sobre literatura. Não era para falar sobre acessibilidade, sabe? E isso é maravilhoso. Estar nesse espaço, eu amei estar no espaço de curadoria. A Flip F, ela faz 2 anos, né? E aí renova para outros curadores, assim. Que outra pessoa venha e que faça um trabalho bacana também, que eu tenha espaço em outros lugares, não sei, assim, mas a curadoria é algo que eu gostei de fazer. Projetos futuros, John? Alguns. Vamos lá. Eu vou lançar um livro pela editora Segundo Selo, um livro de poesia. Você falou, você se afastou da poesia, mas a poesia ficou falando comigo, cara, não me abandone. Aí eu lanço agora, no Segundo Selo, no segundo semestre, um livro chamado Onde Mora a Poesia. Na época do isolamento social, a ideia de ser um poeta crônico começou a ser ruim, porque eu escrevo a partir do cotidiano. Mas no isolamento social não existia cotidiano. E aí eu comecei a me inspirar. Era outro cotidiano. Era outro cotidiano. Um cotidiano meio que... Sabe quando um artista sai com a mesma roupa todos os dias pra paparazzi não tirar foto dele? Era isso. Parecia que todos os dias era o mesmo dia. E aí eu comecei a me inspirar nos cômodos da minha casa pra escrever poesia. E aí isso, eu escrevendo, eu percebi, isso seria uma série interessante. E aí eu chamei o Gabriel Paes para ir lá em casa, sozinho, né, isolamento social, pra gente gravar uma série sobre como cada poesia, cada cômodo inspirou minhas poesias, assim. E aí o que só seria uma série, eu transformei em livro e eles saem juntos. Então, Onde Mora a Poesia tanto é um livro de poesia, quanto é uma série de 4 episódios que vai sair quando o livro sair. A gente já tem trailer e tal, assim. Isso vai sair agora no segundo semestre. E no ano que vem, sai uma outra HQ, também parceria de Anderson Chon e Daniel Cesarte. Dessa vez a gente sai do mundo dos Estados Unidos da África e vai pro mundo do Ori Rangers. Existe Power Ranger de tudo que as pessoas possam imaginar, né? Dinossauro, carro, espaço. E a gente vai fazer um Power Ranger onde eles tiram as forças dos orixás. Por isso, Ori Rangers. E aí a gente vai lançar pela editora Malê. O Francisco, parceiro nesse projeto também.
onde a gente vai criar um outro universo também afrocentrado, também com representatividade negra, porque quanto mais a gente tiver pretos poderosos em formato de HQs, formato visual, a gente vai fazer com que jovens se empoderem a partir da sua raça, sabe? E vem a poesia, tá muito ligada com a música. Você Tá já muito entrou ligado com a ainda música. nessa vertente? Tive banda quando eu era mais novo. Tive você banda. não falou. Era baixista e compositor de uma banda chamada Revolução Progressiva. A gente achava que ia mudar o mundo com rock de garagem. Assim. Mas o jovem tem que ter isso, tem que ter pô, isso. tem que ter. Adoro tocar violão, baixo o meu instrumento, né? Músicas também. Componho, mas isso nunca saiu do... Eu escrevi e gravei um CD sozinho, um projeto que eu chamei de Desert Concert. Mas assim, eu acho que hoje é um super hobby. Eu digo que o meu sonho é ter uma banda instrumental pesada, mascarado, sabe? Tipo Slipknot, sem voz, sabe? Seria alguma coisa assim. Mas literatura quem sabe? Literatura me toma bastante tempo. Que bom. Aplicar isso. Mas alguma coisa que você gostaria de dizer, Sean? Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Mais algum recado pro pessoal, desafios, a vida de escritor? Não, mas isso que tá maravilhosa, assim. Recomenda? Com certeza. Eu recomendo que as pessoas realizem seus sonhos, sabe? Tem nada mais bonito de você chegar em um lugar e você perceber que aquilo fazia parte de um sonho seu. O jeito como a Bienal me tratou esse ano foi maravilhoso, assim. A Bienal me colocou num status que eu não sabia que eu já tinha alcançado e eu alcancei. Tipo, a grande atração baiana, a primeira a ser apresentada, tá? Me colocou na mesma prateleira de Aline Bey e de Clara Alves. Falei, que bom, porque eu realmente estou nessa prateleira. Que bom que eles conseguiram enxergar isso, sabe? Eu fico muito feliz. Então, um grande conselho é isso, cara. Realizem seus sonhos. Cara, seu sonho, sei lá, for o sonho da casa própria, que é o sonho de muito brasileiro, né? Se o seu sonho for viajar para o Japão, tenta fazer todas essas coisas, sabe? Assim, porque no final das contas é essa vida que a gente vai viver, sabe? Tendo uma vida onde a gente se possibilite realizar os sonhos. Lógico que eu não tô considerando os poréns, né? Pra não parecer que o papo de coach, né? Não é isso que eu tô falando. É isso, eu preciso que a gente entenda, assim, ó. Eu tenho essa vida, né? Diz que não só se vive, mas, né? Na verdade só se morre uma vez, mas a vida a gente pode ter várias, né? E aí que a gente faça isso da forma mais prazerosa possível, com certeza, né? Que eu acho assim, eu sou professora, eu amo dar aula. Então, para mim, acordar de manhã, preparar uma aula e dar aula, não é cansativo, de forma alguma. Para mim, é como se fosse um hobby. Sim. É um trabalho, óbvio, tem que ser bem remunerado. Com deveria certeza. ser mais. Fica a dica. Mas eu não me vejo num trabalho burocrático, por exemplo. Não me vejo, até eu sou química, num laboratório, fazendo todo dia as mesmas coisas, no controle de qualidade. Okay? Então, é uma coisa que eu fui buscando, mas é o que me satisfaz. O que te satisfaz é escrever. Sim. Eu tenho certeza que sábado você tá lá escrevendo e aquilo ali não é ruim, não te faz mal. Sim. Eu vejo que muita gente faz alguma coisa que vai ganhar dinheiro, né? Eu queria muito ser escritor, mas não dá dinheiro não, vou fazer engenharia. E é um engenheiro né? Não sabe o que quer, não faz as coisas direito, tá lá na faculdade porque é a mãe, que é o pai, que é o tio. E não foi atrás do que ele quis, sem demagogia. Mas quando a gente faz uma coisa que a gente é bom no que a gente faz, quando a gente faz o que a gente é bom. Quando a gente é bom, a gente tem uma remuneração que dá pelo menos a gente pagar as contas. Às vezes assim, às vezes não. Eu acho que assim, se o sonho da pessoa for ganhar muito dinheiro, ok, sabe? Mas às vezes pra quê também você quer ganhar muito dinheiro? Às vezes tem uma coisa já... eu acho que tudo cabe uma reflexão, né? Tudo pra gente entender por que a gente se movimenta, assim. Eu preciso de um Porsche. Homens, não, o que eu ia dizer é que eu não tenho nem carteira de motorista, assim. Então pra mim Porsche... A diferença pra mim entre um Porsche e uma ambulância é que uma ambulância eu reconheço, sabe? Então não me diz nada, mas eu sei que diz
pra muita gente, sabe? E eu falo isso, por exemplo, porque eu gosto de bonequinho. Eu gosto de enfeitar a minha casa. Minha namorada quase foi assassinada hoje por um bonequinho que caiu Ai, faz lá em casa a mesma coisa, da fia. prateleira, assim. Todo dia cai um Stormtrooper lá na prateleira. O meu foi o Goku, assim. E vai ter alguém que vai dizer assim, cara, você gasta dinheiro com bonequinho? Pô, gasto, porque eu acho legal, sabe? Mas é isso. O que Cada um realmente tem te sua motiva? cachaça, O que eu acho é exato. isso. Procure o que realmente te motiva e Exato. abrace, sabe? Vivendo Ócio tem uma belíssima frase que eu não vou lembrar agora, mas alguma coisa disso. Procure o que te faz bem e abrace aquilo, sabe? Exato. Eu acho que é isso. Esse seria o meu Agora, pra conselho. finalizar, eu queria uma poesia, né? Óbvio. Uma poesia, que massa, assim. Eu vou procurar uma poesia curta, porque eu tenho umas poesias que são muito longas, assim. Mas eu acho que um pouco... Eu acho que a literatura e a educação, elas se abraçam em diversos momentos, assim. Em sala de aula, eu tenho uns alunos que são muito curiosos, são muito, muito curiosos, assim. Eu lembro uma vez que um aluno me perguntou quem era a pessoa que usava sempre vermelho, que tinha um amiguinho que falava errado, que era baixinha, gordinha. E dentuça. E você imagina quem seja? Eu era muito dentuça quando eu era guria, então eu era a Mônica. Então, ele me falou que era a Dilma, assim. Ai, coitada. Ele me perguntou também o que se fazia na academia. Aí eu falei, a academia é o lugar que você assim, tira umas fotos legais, usa umas roupas rasgadas, coloridas, e se der tempo você até malha, né? E um aluno também me perguntou o que era saudade, assim. Um aluno me perguntou o que era saudade, e eu não queria responder na verdade, mas eu tinha obrigação. Então eu fiz a comparação com as manhãs de sono, as tardes de sono e as noites na televisão. Disse que quando tiver mais idade, as manhãs vão ser de trabalho, as tardes de trabalho e as noites, aí só Deus sabe. Assim, criança, quando chegar nessa fase, saberá com sinceridade o real significado da palavra saudade. Pronto, perfeito. Tá vendo aí, gente? Como eu me tornei é cultura. Sensacional. Por favor, o seu @, Anderson, para que a gente não esqueça. Anderson Chon, do mesmo jeito que tá escrito nos Vou livros. deixar no vídeo e na descrição. Segue lá o Anderson, segue a gente também no Instagram. TikTok, você tem TikTok, Anderson? Tenho, assim, posto muito pouco, mas se quiser me seguir lá, eu tô quase com 1000 seguidores. Eu acho que deve acontecer alguma coisa quando chegar em 1000 seguidores. Então, se puder me seguir lá também. Pronto, @Anderson Chon também. Todas as minhas redes sociais são @Anderson Chon. Você tem que agradecer seu irmão eternamente, você sabe, né? Exatamente, o nome é bom, né? O nome é sonoro. Se eu fosse ele, eu te jogaria na sua cara eternamente. E cobraria direitos de todos os seus trabalhos. Se inscreve também no nosso Instagram, porque é super importante. Assim a rede entende que é um conteúdo importante, que é um conteúdo interessante, aumenta nosso alcance, para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas, para poder fazer, como eu falei aqui, né? Essa influência do bem, a influência que vai ajudar várias pessoas, vários adolescentes, vários jovens, vários não tão jovens a encontrarem seus caminhos também. Assim como o Anderson encontrou dele. Seus caminhos, que ainda tem muito. Ele tá falando que ele é velho, mas ele é novinho, viu? Gente, obrigada, beijo, fiquem com Deus.